E aí, galera da taverna, beleza, pessoal? Galera, é o seguinte, eu vou estar falando aqui algumas coisinhas que eu vou mudar daqui pra frente nos vídeos. A galera tem pedido muito, fala do livro tal, lá no Facebook, né? O pessoal entra em contato, fala do livro tal, você já leu o livro sei lá o que, leu esse livro, lê aquele livro, fala desse, fala daquele outro. E aí eu decidi fazer o seguinte, os próximos vídeos, tá? Eu vou só falar de livro que a galera tá pedindo para eu falar. Se pedir algum livro, assim, lê o livro, fala sobre o livro tal, e eu já tiver lido, aí eu faço o vídeo e falo. Os que eu não li, eu vou estar lendo e vou estar comentando aí, vou estar falando. Deixa eu endireitar a câmera. Tem muita gente também que tá pedindo parceria, assim, escritores, assim, tô escrevendo um livro tal, lê aí, dá a sua opinião. Vou fazer isso, tá? Os livros que eu gostar eu vou estar falando, os livros que eu não gostar eu não vou falar, mas eu vou estar lendo aí o livro que a galera me manda. Outra coisa que eu tenho que falar, deixa eu ver. Basicamente isso. Vou estar falando só do livro que vocês pedem e dos livros que vocês pedem para falar e os que vocês querem que eu leia para dar alguma opinião e tal. E uma outra coisa que eu vou mudar também, galera, eu tava botando aí a sinopse dos livros, eu tava meio que só dando opinião, mas não tava falando muita história dos livros. E tava botando a sinopse na descrição do vídeo e tal, mas o pessoal pediu, fala um pouquinho do livro e tal, não sei o que. Eu não vou dar resenha, tá? Porque eu já falei que eu não gosto de resenha, eu odeio resenha, eu odeio coisa de resenha, eu odeio canal de resenha, e não é isso que eu quero fazer aqui, não é essa a proposta. Isso é pessoal, tá, pessoal? É uma opinião minha. Então, eu vou estar falando só, assim, explicando o que é o livro, mas não vou estar fazendo resenha. Mas aí eu vou falar um pouquinho da história do livro, assim, só pra detalhe mesmo, tipo, 3 frases, o livro é isso, isso, isso. Beleza? Bom, sem mais delongas, deixa eu começar logo, senão o vídeo fica grande. E o livro que eu vou falar hoje é um livro que tem bastante... que eu tenho bastante coisa pra falar dele, que se chama Deuses Caídos. Eu vou colocar ele aí na tela. Ele é um livro, galera, de um escritor brasileiro. Me recomendaram esse livro, tá? Falaram assim, lê esse livro, é um livro de terror, não sei o que, achei muito interessante e tal, blá blá blá. Aí eu peguei pra ler, eu li esse livro muito rápido. Vamos endireitar a câmera de novo. Eu li esse livro muito rápido, é um livro genial. Deuses Caídos, vou colocar a imagem dele aí de novo. É um livro que dá pra você ver, eu não conheço o escritor, eu vou procurar saber um pouco mais dele aí pra ver se ele tem outras coisas escritas, se ele tem outras obras aí, porque eu gostei muito do livro. Não é um livro que é o meu estilo de livro, tá? Que trata assim de uma batalha. O livro é o seguinte, galera, deixa eu explicar rapidinho. O livro ele é meio que uma batalha entre anjos e demônios, tá? Misturado com um pouquinho de coisa policial. Não é meu estilo, eu não gosto de coisa de livro de anjos e demônios, batalha celestial, apocalipse, essas coisas assim. Não é o estilo de livro que eu curto, mas me recomendaram, pediram para eu ler, eu li e gostei. Achei sensacional, achei uma escrita brilhante, achei um livro muito genial. O escritor é muito bom, a escrita dele é muito boa, a narrativa, a forma que descreve as coisas é genial, muito bom. Que mais? É difícil a gente achar um livro assim, eu acho difícil a gente achar um livro brasileiro bom. Não difícil porque não exista, difícil porque a gente mora num país que não divulga. Se você mostra bunda, se você mostra peito, sei lá o que, você vai ter 1 trilhão de likes. Mas se você tá falando uma parada séria, ou livro, alguma coisa assim, você sabe que é difícil ter visualização. Essa é a cultura do nosso país. Bom, mas deixando assuntos polêmicos de lado e voltando ao que interessa, cara, esse escritor aí que eu não conheço tá de parabéns, um escritor muito bom. E eu fiz uma série de anotações enquanto eu tava lendo o livro, e dá pra ver que é um escritor assim que ele tem uma bagagem muito grande de conhecimento nerd, assim, de conhecimento desse universo mais geek aí, de série, de livro, de série, de filme, de livro, de RPG, de jogo de computador. O livro, assim, conforme eu ia lendo, ele me arremetava não, né? Tá, esquece a palavra.
mas ele me lembrava assim várias coisas, de um pedacinho de cada coisa que eu já assisti na vida, assim, de que eu já vi. Lembrando que, antes que algum engraçadinho aí fale, porque eu vou falar assim, a bagagem do escritor é muito grande, teve muitas coisas que lembraram outras coisas. Aí antes que algum engraçadinho fale assim, então ele copiou, ou ele fez igual, ou ele aquilo, nada a ver, cara, nada a ver. Vou te dar uma ideia do que é você ter uma bagagem e de que é o que você ter uma base para criar uma história. Vamos supor aí um Star Trek da vida ou um Star Wars da vida, tanto faz quem veio primeiro. Eu assisto um filme do Star Trek e falo assim, nossa, eu gostei disso aí, gostei desse negócio de nave, de alienígena, de invasão de planeta, disso, daquilo outro, curti isso aí. Vou criar uma história também parecida com essa aí. Vou criar uma história com base nisso que eu tô vendo. Aí vou e crio um Star Wars da vida, ou crio um Perdidos no Espaço, coisa do tipo. Então eu tenho uma base que eu achei interessante, que eu gostei, e faço a minha própria história. Galera, vocês vão ouvir muito barulho aí, tá? Eu tô gravando de dia, o que é raro. Então vai ter muito barulho, porque geralmente eu só gravo de madrugada, mas eu tô muito sem tempo de madrugada. Então, e não é dormindo, é com meus projetos pessoais aí, de coisas de trabalho. E tô gravando aqui rapidinho. Eu vou tentar gravar uma sequência de vídeo aí só hoje para ir liberando aos pouquinhos, para poder ter conteúdo pro canal de livro aí que eu tô devendo já há uns dias. Voltando ao que interessa, que eu não quero fazer um vídeo muito grande. Eu fiz aqui as minhas anotações, livro sensacional. Legal, tipo assim, não é só Anjos e Demônios, ele cria uma história que tem crenças, que ele usa crenças de várias religiões, de várias culturas e vários países. Por exemplo, lobisomem, múmia, vampiro, tô dando exemplos, tá, pessoal? Aí você pega um pouquinho, sei lá, de Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, a gente pega a cultura brasileira e tal. Então ele usa muita criatura de várias culturas e religiões diferentes e faz assim, escreve e narra elas de uma forma sensacional, que faz mais sentido para mim do jeito que ele escreveu a existência dela. Por exemplo, Saci Pererê. Aí a gente imagina Saci Pererê brasileiro lá, o carinha fumando cachimbo e tal, blá blá blá, pulando, isso, aquilo, outro. Só que ele cria de uma forma que faz muito mais sentido do que a história que a gente ouve na nossa cultura. E isso eu achei brilhante, achei sensacional. E o mais interessante, o que vai dar uma pitadinha a mais aí pra quem é carioca. Eu sou carioca, apesar de eu não morar mais no Rio. O livro se passa inteiro no Rio. Então, se você é carioca, você vai ter uma pimenta a mais nesse livro, porque é muito interessante ser um livro tão bom, com uma história tão boa, se tratando assim, rodando, digamos assim, no Rio, né? Então, se você não conhece os lugares que ele vai citar pessoalmente, com certeza você já ouviu falar, tipo, Barra da Tijuca, Recreio, Fundão, Avenida Brasil, Linha Amarela, Linha Vermelha. São lugares que quem mora no Rio conhece. De uma forma ou de outra a gente conhece. Então, achei muito interessante, porque eu sou do Rio e isso me comprou também, achei muito legal, assim, porque todos os lugares a gente já conhece, a gente já ouviu falar, já passou perto, já passou em frente, então achei muito legal. Aí eu ainda coloquei aqui as explicações das entidades, dos que ele usa no livro, né, são mais legais, fazem mais sentido do que as crenças verdadeiras. E aí eu coloquei aqui, tipo assim, para explicar um pouco a história, fazendo uma comparação assim, mais ou menos. A história me lembrou muito Constantine, em alguns aspectos. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da bagagem que me lembrou aqui, algumas coisas que me lembraram no livro, só para você ter uma noção aí do que é o livro. O personagem principal, a característica dele, ele não é um personagem que não tem nada, não é convencional. Eu achei isso bem interessante, ponto positivo. Ele é um personagem bem diferente. Um pouco da personalidade dele, não totalmente, mas um pouquinho da personalidade dele me lembrou o personagem do Lúcifer, da série do Lúcifer. Vou botar a imagem aí, por caso você não conheça. É uma série bem interessante aí. Me lembrou um pouquinho algumas partes, tá? Mas o personagem em si não tem nada a ver com o personagem da série, antes que algum engraçadinho fale, você tá falando que ele copiou. É outra coisa, me lembra o Constantine pela questão de um carinha normal, ficar brigando com demônios, né? Conseguir peitar os demônios.
Então, quem conhece Constantine aí sabe da história, achei bem interessante, me lembrou bastante Constantine. Teve coisa que me lembrou uma novela da Globo, não lembro se era Renascer, uma novela muito velha que o cara tinha um demôniozinho numa garrafa, Cramunhão, sei lá, Cramunhão, não lembro como é que é o nome do raio do demôniozinho. Mas isso eu acho que é uma crença brasileira, posso estar falando bosta, posso estar falando errado. Crença não, né? Eu acho que é uma coisa de cultura lá pro Nordeste, pro Norte, pra algum canto desse aí. Do demôniozinho na garrafa que realiza desejos, como se fosse uma macumbazinha. Um negócio meio assim, não vou falar muito porque eu não sei ao certo o que é, então não vou entrar no mérito. Mas o cara tem um demôniozinho na garrafa, muito show de bola, me lembrou muito a questão da novela da Globo aí na época. Tem muita coisa que me lembra RPG, criaturas de RPG, seres de RPG. Teve bastante coisa aí que eu já vi acontecer em RPG de formas um pouquinho diferentes, achei muito legal isso. Teve algumas coisas que me lembrou um anime. Tem uma personagem em si no livro que me lembra muito um personagem de um anime chamado Fate Stay Night. E de um outro anime também que eu não me recordo o nome agora, mas o fato da pessoa poder se comunicar um pouco com máquina, ter um controlezinho assim de máquina, uma mistura meio ciborgue com magneto. Eu até anotei aqui, deixa eu ver. Verdade, é tipo um Colossus misturado com Magneto e Cyborg, assim, achei bem legal. Muito foda, muito foda. Opa, não posso falar palavrão, já me pediram pra não falar palavrão, vou tentar me segurar. Teve algumas formas, assim, do jeito que a pessoa, tipo... Cara, não vou falar pra não dar spoiler, mas teve algumas coisas que me lembrou um anime chamado Gantz, a forma que eles faz assim, teletransporte ou aparece, a questão de que é um spoiler ridículo, tá, pessoal? Não muda em nada a história. Por exemplo, o cara vai aparecer em algum lugar e aparece os ossos, vai se materializando os ossos, depois vai se materializando os nervos, os músculos, a pele e tal, não sei o que, blá blá. Teve uma pegada assim que me lembrou bastante o Gantz. Me lembrou, tá, pessoal? Tudo aqui que eu tô falando me lembrou. O final do livro me lembrou algumas coisas dos Vingadores, o que não tem nada a ver com a história do livro. Mas a questão cara, não quero falar para não dar spoiler, mas me lembrou muito os Vingadores em alguns aspectos. Me lembrou também um filme chamado Agentes do Além, Hip, vou botar aí também, caso você não tenha visto o filme. É um filme de comédia muito da hora. Algumas coisas me arremeteu muito esse filme. Que mais? Teve algumas paradas que me lembrou um episódio que tem a ver com Fada do Dente, que me lembrou um episódio dos Jovens Titãs, que eu também achei sensacional. Algumas coisas me lembram da série do Grimm, me lembram da série da Penny's Dreadful. Penny, não, né? Penny Dreadful. Tem outra série também, aquela American Horror Story, sei lá. Essa série eu não assisti, só assisti um episódio ou outro. E coincidentemente, um episódio que eu assisti teve uma parte do livro que me lembrou esse episódio que eu assisti. Deixa eu ver. Doctor Who. Cara, o vídeo tá muito grande já, eu não quero me alongar muito. Mas enfim, é um livro muito bom. Eu só tenho um ponto negativo para esse livro, que por esse motivo, para não ter uma opinião só minha, eu passei o livro para duas amigas lerem. Uma amiga que é totalmente voltada para o mundo nerd e outra amiga que só gosta de livro mais sério, assim, não gosta muito de livro fantasia, tipo Senhor dos Anéis, Harry Potter. Ela gosta de um negócio mais histórico. Então ela não é muito voltada nem conhecedora de RPG e tal, essas coisas. E aí eu passei para ver a opinião delas, e as duas falaram mais ou menos a mesma coisa. É um livro, assim, eu diria um pouco masculino. Por quê? Porque ele tem uma pegada que é mais do universo de homem. E ele tem, assim, usa um diálogo que eu diria que é um diálogo mais usado entre conversas de homem. Então, algumas coisas, assim, se a pessoa não for muito nerd, ou se a pessoa não for muito... Aliás, não precisa ser muito, mas pode ficar perdido em um ponto ou outro, mas vai ser muito pouquinho. Mas a amiga minha, ela reclamou mais dessa questão. Ela falou que o linguajar do livro era muito masculinizado. Ela falou que o livro ficou um pouco machista. Não, machista não é a palavra, que machista é uma palavra pesada. Cara, ficou um livro muito menino.
digamos assim. Desculpa. Ficou um livro meio menino, porque usou muita coisa assim, como se fosse um menino conversando com o outro. Então, pelo que elas falaram, tá? Foi uma coisa que eu achei também, mas eu sou chato, então eu dei a opinião para outras pessoas também estarem falando. Mas é um livro genial. Comendo pelo de cachorro. Muito pelo na roupa. Cara, é um livro muito genial, um livro escrito de forma brilhante. Eu achei assim, o enredo, a história do livro muito foda. E tem as partes de terror, tá? Me falaram que era um livro de terror. Eu não considero o filme, eu considero mais um livro policial do que um livro de terror. Mas as partes das mortes, as partes assim dos assassinatos e tal é bem tenso, galera. É bem tenso. Assim, a forma que é descrita é uma forma bem pesada. Que, ó, pra você ter uma ideia, me lembrou, tá? Não tem isso no livro não, mas me lembrou uma coisa que eu achei bem pesado também num filme chamado A Casa de Cera. Eu vou colocar o filme... Aliás, eu vou colocar só a foto da cena que eu tô falando. Eu não vou rolar o filme, porque senão o YouTube bloqueia aí. Mas tem uma cena, que quem conhece A Casa de Cera, quem viu, sabe, né? O cara lá, o cara do mal lá transformava a galera em cera, só que a galera continuava viva, só que paralisada, como se a pele dela virasse cera, mas o interior dela ainda era normal. E a pessoa ficava lá paralisada, tipo mumificada com cera. E aí tem uma cena do filme que o amigo encontra o outro, e o outro já tá praticamente, já meio que virou cera, só que o cara tá vivo, e aí o amigo fica falando com ele, tentando ajudar ele, e o cara mexe só o olhinho assim, tipo, porra, ele não pode falar, né, a pele dele tá dura. E aí o amigo tenta ajudar ele, vai cutucando a bochecha dele aqui, eu vou colocar essa imagem no cachorro, não podia faltar, né. Eu vou botar a imagem aí. Aí o cara vai cutucando assim, aí tipo faz um buraco na pele do cara e ele tenta ajudar para como se, calma aí, eu vou te ajudar, eu vou tirar a cera, e vai puxando. E aí vai arrancando um pedaço, vai ficando só a carne, e o cara, tipo, você vê que o cara tá sentindo dor, tipo, você assistindo o filme, você fica assim, caraca, mano, para de puxar a pele do cara, não tá vendo que o cara tá sentindo dor, velho. E o cara vai só caindo a lágrima assim, ele não pode gritar, não pode falar, não pode falar nada, e aquilo te dá uma angústia. E o livro tem muito disso. As mortes te deixam agoniado, assim, porque são coisas extremamente dolorosas, que você vê que a pessoa está sentindo a dor sinistramente. Tipo, vou dar um exemplo, tá? Não é spoiler. Vamos supor, assim, que você vai fazer uma cirurgia na mão. Vou te dar um exemplo. E aí a cirurgia não pega, e o cara abre sua mão e vai descrevendo lá, rasgando a sua mão, e aí puxa o nervo, e pega o nervo, e vai puxando o nervo, e aquilo vai te doendo na alma. Imagina a sua mão. Imagina alguém cortando a sua mão, com você sentindo dor, sem você poder falar que tá doendo, sem você poder gritar, só que você tá sentindo a dor, e aí o cara pega um nervo da sua mão, começa a puxar, ou começa a cortar. Nossa, só de falar já me dá um arrepio aqui, já me dá um... Cara, então é daí pra pior, tá? Essa é a parte de terror do livro, é daí pra pior. Essas cenas são pesadíssimas e é um negócio... Mas mesmo assim é uma escrita sensacional, uma escrita brilhante. Eu acho que é isso, o vídeo já tá bem grande, já tá maior do que eu queria. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra eu falar aqui de importante. Bom, cara, acho que não. Eu achei legal também, ó, tem uma passagem secreta, eu até botei aqui, tem uma passagem secreta pro submundo, que é numa estação de trem, tipo, meio Harry Potter. Aí você vai falar, nossa, o cara copiou do Harry Potter. Se você for ver, existem vários filmes e algumas séries, pelo menos que eu lembre, que tem passagens no submundo pelo metrô. Então, antes de você falar, vê um pouquinho mais de filme, vê um pouquinho mais de série. Mas eu achei isso muito legal, achei muito, muito maneiro. E é isso, galera. Cara, é um livro que vale a pena ler, um livro muito bom. Eu queria muito ver um filme desse livro. Pena que a gente mora no Brasil, que eu acho que se a gente fosse americano isso viraria um filme, mas no Brasil, como a gente mora num país que não dá margem para a cultura, né, que é um povo burro, então não valoriza muito a cultura, então infelizmente eu acho que o pessoal pena, assim, as pessoas brilhantes, escritores, a gente tem muito escritor bom aqui no Brasil, e é difícil, porque os caras batalham e é difícil, cara. Então se você quer dar uma moral aí, compartilha esse vídeo, ajuda também esse escritor, eu vou deixar o nome dele aí, tá, pessoal?
porque é um livro muito bom. Eu acho que é Gabriel Tennyson. Deixa eu ver se eu não estou falando o nome dele errado aqui, galera. Calma aí. É porque eu tô com medo de falar o nome dele errado. Deixa eu ver a capa do livro aqui. Porque vocês já viram a capa do livro, né? Mas eu só vou botar a capa do livro na edição. Então, vamos esperar o Windows 10 colaborar, né? Porque o Windows 10 é uma desgraça. Cara, mas então compartilhe o vídeo. Lê esse livro, que é um livro muito bom. Achei muito interessante. O nome do cara, do escritor, é Gabriel Tennyson. É isso mesmo. Livro muito bom. Vale muito a pena ler. Achei muito interessante. Uniu muita coisa que eu gosto, uniu o universo de muita coisa que eu gosto num lugar só. E no Rio de Janeiro. Ficou brilhante, ficou sensacional. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Compartilha aí. Cheguei a falar, não, eu queria ver um filme desse livro. Queria ver um filme desse livro, é isso que eu tava falando antes de eu mesmo me interromper. Pena que a gente mora no Brasil, mas eu queria ver muito um filme desse livro. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Se inscreve aí, compartilha, ativa o raio do sininho aí pra vocês ficarem por dentro. Para dar uma moral pra gente e para dar uma moral pro canal. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, fui!